Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, Evangelho de São Mateus, 51º encontro. Trabalha Mateus, capítulo 15, do versículo de 1 a 11. Ouçamos primeiro nossa leitura. Condições para ser verdadeiro guia. Alguns fariseus, diversos doutores da lei de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? De fato, comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. No entanto, vocês ensinam que alguém pode dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de honrar seu pai e sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição de vocês. Hipócritas, Isaías profetizou bem sobre vocês quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto e disse: escutem e compreendam. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. Vamos então fazer o nosso comentário. Versículo 1. Alguns fariseus e diversos doutores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e perguntaram. Vemos aqui uma embaixada oficial de Jerusalém, enviada pelo grande conselho, composta de sacerdotes, saduceus, alguns fariseus e doutores da lei. Uma embaixada de inquérito, para ver o que Jesus fazia e como ele agia. Versículo 2. Por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? De fato, comem pão sem lavar as mãos? A embaixada vem questionar a prática dos discípulos de Jesus de comer sem lavar as mãos, tradição de purificação dos antigos. É claro, ele questiona os discípulos, mas, no fundo, Jesus é o mestre, então eles questionam também o mestre, que não ensina aos seus discípulos. Por que os discípulos de Jesus transgridem as tradições dos antigos? O próprio Jesus não submetia seus discípulos às abluções litúrgicas prescritas pelos costumes dos legistas de Israel. No Antigo Testamento, essa norma era dada somente aos sacerdotes, que eram destacados para o serviço sacerdotal. Isto aí era a lei. A lei era restrita só aos sacerdotes. Êxodo capítulo 30, versículos 17 a 18. A tradição estendeu a lei prescrita somente aos sacerdotes para todos. Trata-se de uma interpretação. E se tornou na tradição dos antigos para os sacerdotes e leigos extensiva a toda a vida durante o culto e em casa. Era uma interpretação farisaica de purificação, fundada na lei oral, não na lei escrita. O ataque não vem diretamente dirigido a Jesus, mas pedem contas de Jesus da ação de seus discípulos, pois sabe que ele é o mestre responsável pela conduta de seus discípulos.
E Jesus prega uma tradição doutrinal diferente daquela que se exige. Ele não poderá continuar a exercer o magistério em Israel, ser proibido de agir, se continuar, permitindo, dando essas concessões. Versículo 3. Jesus respondeu: por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Eles vêm questionar Jesus. Jesus não dá resposta, mas Jesus agora questiona os fariseus e os mestres da lei. Ele não dá uma resposta, mas também vai questionar a atitude deles. Jesus não irá dar uma explicação, nem irá pedir desculpas, nem ficará em silêncio. Mas irá então lhes formular uma pergunta sobre o agir deles, porque eles desobedecem aos mandamentos, em nome da tradição. Jesus denuncia que os fariseus e mestres da lei fazem uma transgressão, acentuando a tradição dos antigos, rompendo assim a unidade, porque eles consideram o fundamento do mandamento da lei de Deus. Existia a lei escrita, a Torá, mas os fariseus eram detentores de uma lei oral, chamado Halaká. Então, esta lei oral, ela não era escrita, e fazia algumas, eles atribuíam que isso tinha origem na época de Moisés, que Moisés transmitiu essa tradição oral, à sinagoga. Só que não, essa coisa não procede, é simplesmente uma hipótese, porque os fariseus só apareceram na história na época da Guerra dos Macabeus. Foi naquela época que apareceu o grupo dos fariseus, e junto com os fariseus também apareceu o grupo dos essênios. O grupo dos puros, naquele tempo, apareceu nessa época, no século II a.C. De um lado está a lei de Deus, de outra a tradição dos antigos, que se coloca em posição à lei. A tradição de vocês significa que essas tradições são preceitos humanos, não divinos. Versículo 4. Pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Agora Jesus cita um exemplo da manipulação da lei divina. Existe o mandamento honrar pai e mãe. Quem amaldiçoa pai e mãe, seja morto. Os rabinos inventaram um meio de tirar parte daquilo que pertence aos pais, das posses, para que os filhos não tivessem obrigatoriedade de ajudar os pais. Versículo 5. No entanto, vocês ensinam que alguém pode dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. A tradição ensina a tirar o valor do mandamento, justificando assim que o filho pode consagrar a Deus e tirar assim do pai e da mãe a obrigação que o filho teria, na obra de dar sustento aos pais. Uma oferta feita ao templo já não podia ser usada para qualquer outro fim. Daí vinha a contradição de alguém poder se livrar de seus deveres de filho. Os deveres dos filhos para com os pais são mandamentos da lei de Deus, enquanto a oferta é uma invenção humana. Assim, a tradição anula a lei de Deus. Versículo 6. E essa pessoa fica dispensada de honrar seu pai e sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição de vocês. Jesus assim diz: fica dispensada, tirando a força da lei. Jesus aqui responde com severidade, acusando os fariseus e mestres de Jerusalém de manipular a lei e o mandamento. O que eles fazem é acentuar as disposições humanas.
Você pode até observar as tradições, mas jamais tirar a autoridade divina manifestada nos mandamentos. A tradição não tem autoridade divina. Versículo 7. Hipócritas. Isaías profetizou muito bem sobre vocês quando disse. Então agora Jesus chama os fariseus, escribas, doutores da lei, que vieram de Jerusalém de hipócritas. E vai procurar uma fundamentação bíblica para justificar a condenação que ele faz aos fariseus e mestres da lei. Versículo 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. As autoridades que vão questionar Jesus chegam ao ponto de seduzir o povo e desprezar o mandamento divino, seguindo seus próprios preceitos. O profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, disse a seus contemporâneos que essas práticas não têm nenhum mérito, são preceitos humanos. O povo honrava a Deus pelos lábios, mas não prestava obediência de coração a Deus. Onde o ser humano se desvia da vontade de Deus, presente na lei, nos mandamentos. Versículo 9. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Continua ainda a citação de Isaías. Ao desobedecer os mandamentos, eles não prestam culto a Deus, mas acentuam a obrigatoriedade, que não existe, de propagar preceitos humanos. Jesus usa de severidade para com os fariseus e doutores da lei, diante da hipocrisia deles, que querem questionar Jesus, seus discípulos, somente porque eles não lavavam as mãos e não faziam as purificações que as tradições introduziram na vida judaica. Jesus, então, os lembra que eles manipulam a lei de Deus para justificar a tradição dos antigos. Não é que Jesus não seja de acordo com a higiene. A higiene é fundamental, mas é justamente acentuar uma tradição, absolutizar uma tradição e fazer que essa tradição possa suprimir a lei, o mandamento de Deus. Versículo 10. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutem e compreendam. Jesus aproveita a discussão para dirigir sua palavra ao povo. Escutem e compreendam. Jesus rejeita todo o sistema de prescrições e purificação dos ensinos dos fariseus e escribas. O povo deve entender o argumento de Jesus, que se opõe à tradição e tem um novo modo de pensar e agir. Versículo 11. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. No caso do alimento que é levado à boca com as mãos, alimentos que não tinham sido lavados antes, e até mesmo os preceitos humanos de purificação, nada disso coloca em perigo o ser humano, tornando-o indigno de Deus. Isso não. Ao contrário, é o que sai da boca do homem que o torna impuro. O homem não se torna impuro de fora, mas de dentro. Vemos em Jesus um novo modo de pensar, uma nova lei que rejeita a tradição dos antigos, das práticas de tradição. O posicionamento de Jesus é de oposição clara das tradições dos antigos. Esse é o nosso texto, nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.